E o São Paulo Futebol Clube hoje pega o Libertad, mas o São Paulo ele precisa muito dessa vitória. Primeiro, para se colocar entre os líderes gerais da Libertadores, né? E segundo, porque o São Paulo faz um Brasileirão muito mal. Portanto, o técnico do São Paulo, que segue muito pressionado em algumas instâncias aí, de alguns lugares de crítica, já vou dar nome aos bois, ele tem sim uma questão de estar bem na Libertadores, estando bem na Libertadores e estando bem na Copa do Brasil, ele meio que mantém o trampo dele, porque no Brasileirão a coisa não anda. Mas aí tem os espertalhões que, mas olha a Libertadores, o São Paulo não tem time. O São Paulo fez uma contratação bombástica aí, uma renovação contratual, foi top, então vamos pra cima que agora nós vamos falar de São Paulo Futebol Clube. Deixa um like então aí, vai, um likeinho pra dar aquela moral no vídeo. Like. E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, eu faço questão de você por aqui, essa que é a verdade. E meus amigos, olha só, quais são aí as notícias, as novidades do São Paulo, que eu acho que vale muito a pena colocar aqui agora. Primeiro, antes de falar do Zubeldia, se ele cai ou não numa possível derrota, ele pode cair, tá? Não tá tão simples assim a manutenção do cargo do Luiz Zubeldia, não. Mas daqui a pouco a gente chega lá. O São Paulo consegue uma renovação histórica com o Lucas Ferreira, que era um jogador que poderíamos perder do nada. O São Paulo tinha contrato com o Lucas Ferreira até 2027 e uma multa rescisória de 40 milhões de reais, o que era muito pouco a considerar em qualquer cenário. Ir para a Europa, para a Ásia, Estados Unidos, ou ficar aqui no Brasil mesmo, os times aí chegam e pagam 40 milhões. Isso é indiscutível. E ainda mais o Lucas Ferreira, que é uma revelação da equipe de base do São Paulo e tá naquela flor da idade de venda, né? Ele tem 19, 18, 20, não passa de 20. É a flor da idade para uma possível venda. Então o São Paulo vacilou, colocou o cara para jogar. Ainda bem que o São Paulo consegue a renovação. A multa, não tenho informação ainda, mas agora a multa deve ser 600 milhões, 500 milhões, e o São Paulo consegue renovar com ele até 2029. Eu tô comemorando mesmo. O São Paulo ele tem o alerta ligado, que é o lance do Alan Franco. O Alan Franco é outro que agora tá na contagem regressiva para poder assinar um pré-contrato com qualquer clube agora no meio do ano aqui, que chegou já. Basicamente chegou o meio do ano. Então, estamos a 50 dias, do cara poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E o São Paulo teria feito uma proposta que vai ouvir a contraproposta, né? Aquela... Você me ofereceu o X, mas eu quero o Y, e aí eu renovo. E o que é muito curioso é que o São Paulo fez a mesma coisa com o Arboleda, e quando o São Paulo consegue renovar com o Arboleda, desculpa. O Arboleda ele começa a perder espaço no time de São Paulo. E ele hoje não é mais um titular com a importância que o Arboleda deveria ter no tricolor, né? Então isso pra mim é uma coisa que me pega demais. Só que o Alan Franco, ele tá indo pelo caminho. Será que depois dele renovar o São Paulo encosta, tal? Vamos falar de Luiz Zubeldia. Será que ele perde o cargo? Será que ele pode ser demitido numa possível derrota do São Paulo hoje? Vamos analisar algumas coisinhas aqui. Bom, o Zubeldia, todo mundo sabe que o Brasileirão que a gente faz aqui é muito péssimo, né? Muitos empates, uma vitória, uma derrota e 500 empates. Então isso é muito ruim, o São Paulo acaba em 16º colocado. Discursos assim, de partido mesmo. Imagina um partido político, partidário, o cara do partido ali, ó. Não, o São Paulo tá invicto. Pra mim isso é canalice, tá? Canalice. Discutir invencibilidade com 7 empates em 8 jogos, pra mim essa canalice. Aí teve uma vitória contra o Santos, já empatou de novo contra o Fortaleza, o Ceará, empata contra o Fortaleza, pega o Palmeiras e perde. Ou seja, as vitórias parece que não contam, né? O Santos hoje ele tem acho que 4 pontos, ele tá um time pra rebaixar. É um time, até tenho aqui, o Santos ele tá um time pra ser rebaixado. Ganhar do Santos, ganhar do Náutico, com todo respeito aí, não quero desmerecer a vitória não. O Santos ele tem 5 pontos na tabela, é o penúltimo ali, ó. Sport rebaixado, tá rebaixado Sport. Santos, depois vem Juventude e Vasco. Santos tá rebaixado. Por enquanto. O Santos ele tem 4 pontos a menos que o São Paulo é o último antes de sair do rebaixamento. Então o Santos ele tá morto aqui. Morto com farinha. Contrataram o Neymar que não joga faz 2 anos. Sabe? Nem sei se contratou, se o Neymar vai virar dono do Santos. Mas a verdade é que o Santos ele não se encontra. E a pior fase da história do Santos é o time que nós ganhamos. Do Sport, que tem 2 pontos. Nós não ganhamos do Sport em casa. Então o trabalho do São Paulo é beira o ridículo do brasileiro. Pegou a
Libertar Tadieres e Alianza Lima da Libertadores foi o que deu pra fazer, foi bom, né? Pegou as babinhas aí da Libertadores, pegou o Náutico na Copa do Brasil e ganhou apertado em casa. Se você parar pra pensar no Náutico, é que o Náutico ele não tem o poder de ganhar do São Paulo lá, né? Ele não, como é que ele vai ganhar do São Paulo? Ele pode ganhar, mas assim, qual que é a carta na manga? Por que que ele poderia ganhar? Quem que vai fazer o gol? Não tem ninguém. E o São Paulo, é Série C de casa. E o São Paulo pegou o Náutico aqui, no Morumbis, e ganhou de 2-1 de virada. Então até o Náutico foi difícil pra gente, se pensarmos direitinho. O São Paulo, ele faz uma Copa do Brasil esquisita, um Brasileirão nojento, e ele tem uma Libertadores lindíssima, belíssima. Mas vai se sustentar na Libertadores? Se você estiver na zona de rebaixamento do Brasileirão, acho que o Zubeldia balança no cargo se ele perder o próximo jogo do Brasileiro, que com sorte, aí damos sorte ao Grêmio, que também está bem mal. Mas o Zubeldia, ele está precisando mostrar serviço. O São Paulo, ele parte da seguinte política, assim, ó. Você pare para pensar no que virou o seu time e o meu time. O que o São Paulo virou na mídia? O que o São Paulo virou no discurso do Júlio Casares e Belmonte? O discurso. São Paulo não tem time pra ganhar a Libertadores. Perder é normal, tem que competir, não é isso que falam? Perder tudo bem, mas tem que competir. Competiu com o Botafogo no passado. Pô, tá bom pra caramba. Não tá bom. Pra nós, São Paulinos de verdade, não tá bom só competir. O time tem que entrar pra ganhar, como fez em 23 e foi campeão, né? Agora, não precisa ganhar a Libertadores. Então fica confortável pro cara igual o Zubeldia. Não precisa ganhar. Fica confortável pro crítico da mídia. Não precisa ganhar. Copa do Brasil, não é obrigação nenhuma, é dificílimo. E no Brasileiro, é só não cair e pegar a vaga para Libertadores ano que vem, mas a Libertadores não precisa ganhar. Então pra que você quer jogar Libertadores? Não precisa ganhar. Tô competindo no teu time para ser campeão. Esse tipo de discurso, tirando o Zubeldia falou que tá com cheirinho de título essa Libertadores, tá com cara de que ele vai ganhar a Libertadores. Ele foi o único homem valente aí no fim das contas, que é elogiável, só essa postura do Zubeldia, pra mim merece elogios, que ele falou que tem que ganhar a Libertadores. Olhar pro Júlio Casares Belmonte, falou que é muito difícil, que não sei o que, simplificam. Se falar com mídia, jornalista, que trabalhou em televisão, e alguns ainda trabalham, não, São Paulo é um lixão. Arboleda, Lanfranco, Tressoldi, Enzo Dias, Cédric Soares, Ferrarese, Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas Moura, Oscar, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva, Luciano, Caleri, tudo lixo, tudo lixo. Ninguém presta nesse time de São Paulo. Então assim, é muito difícil discutir com esse tipo de argumentação, né? Esse tipo de recurso patético. Não, São Paulo no Brasileirão, normal, não tem time pra ganhar. Aí fica lá beirando o rebaixamento. Então o Zubeldia, que tem a favor dele o discurso da diretoria de uma possível manutenção dele no cargo, eu duvido que ele esteja tão seguro assim quando o Z4 do Brasileirão começa a bater sua porta. O Z4 olha pra cima e fala, ô, tô chegando aí, você já é o próximo. E aí no Brasileirão você não vê luz no fim do túnel. E quando joga Libertadores e Copa do Brasil você não tem obrigação nenhuma de ganhar, acha que o Zubeldia se perde hoje, balança, mas se perde pro Grêmio, acha até que cai. E você, fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!